Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, eu peço a atenção de vossas excelências em relação, deputado Max Barros, a esse projeto de lei 010 de 2017 que institui o programa Mais Asfalto. O programa Mais Asfalto, deputado Max Barros, nos últimos 2 anos foi executado praticamente na integralidade pelo governo do Estado. Nós tivemos, algum tempo atrás, a presença do secretário de Estado de Infraestrutura, quando deixou bem claro que a participação dos municípios, deputado Souza Neto, era a apresentação do projeto. O projeto, na verdade, a que ele quis se referir, era a indicação das ruas que seriam beneficiadas pelo programa Mais Asfalto. O que acontece agora com essa lei, deputado Max Barros, que quer oficializar o programa Mais Asfalto? Ela trata, no seu artigo 6º, tira a responsabilidade que antes era do governo do Estado, já que é uma parceria, eu não vou dizer obrigação, mas a responsabilidade, e agora joga no colo dos municípios. Eu vou ler a vossas excelências. Artigo 6º. A adesão ao programa será precedida de termo de compromisso que deverá prever ao município a obrigação de, inciso 1º, responsabilizar-se pelas obras de meio-fio e sarjeta quando necessárias. Ora, deputado Max Barros, tratam-se das obras de drenagem, que Vossa Excelência, mais do que ninguém sabe, é o maior custo que se tem numa obra de pavimentação, exatamente a parte de drenagem, seja ela profunda ou seja ela drenagem superficial, e que agora o governo do Estado quer se eximir dessa responsabilidade e colocar no colo dos municípios. Mas eu vou além. Ainda em relação ao programa Mais Asfalto, a lei que o governo quer criar o programa Mais Asfalto, no inciso 2º diz o seguinte, como outra obrigação por parte dos municípios, atender às contrapartidas de pavimentação que forem fixadas em edital de chamamento público. Isso quer dizer, deputado Max Barros, que se o governo do Estado entrar com 5 quilômetros de asfalto em um determinado município, ele pode exigir no edital que 10, 20, 30, 40, 50% seja a responsabilidade do município. E aí vem a gravidade do projeto de lei. Por que já não estabelece aqui qual é o percentual de contrapartida? Quando se assina um convênio, Vossa Excelência sabe disso, existe a possibilidade da contrapartida ser 5% ou 10% em determinados casos. Por que a lei não veio estabelecendo que a contrapartida do município em relação à pavimentação, deputado Rafael Leitor, é 5%, é 10%? Na hora que nós aprovarmos esse cheque em branco, deputado Max Barros, o governo, inclusive, vai poder usar da sua discricionariedade. Para uns municípios, ele poderá estabelecer um edital dizendo que a contrapartida do município, deputado Hélio, será 10% de pavimentação. Para outros, ele pode chegar a 50%, 60%, não há nenhum limite. Então, é uma lei que fere, inclusive, a questão do caráter da impessoalidade, que deve regular todas as leis, segundo estabelece nosso artigo 37 da Constituição Federal. Mas o mais grave vem o que eu vou ler para vocês agora. O parágrafo 1º do artigo 6º diz o seguinte: o município somente poderá pleitear novamente os benefícios desta lei após a comprovação das obrigações previstas nesse artigo. O que isso quer dizer? Se o município não cumprir com a parte da drenagem que ficou estabelecida no termo de compromisso anterior, se não tiver finalizado, e se não tiver cumprido com a contrapartida no que diz respeito ao asfalto, deputado Souza Neto, ele está inadimplente para receber o programa Mais Asfalto mais à frente. Então, eu sinceramente esperava que a lei, deputado Sérgio Frota, que institui o programa Mais Asfalto, viesse fazer jus ao nome, que é mais asfalto e não menos asfalto, porque é isso que essa casa vai aprovar. Estabelecer que os municípios ficarão responsáveis pelas obras de drenagem. Estabelecer que os municípios serão responsáveis por uma contrapartida no que diz respeito à pavimentação, sem dizer qual é esse percentual, é praticamente acabar com o programa Mais Asfalto. Por outro lado, e aí eu vou mais além, nós, deputados estaduais, já aprovamos, somente nessa legislatura, para o atual governo, deputado Hélito do Curso, quase R$1 bilhão em empréstimos. Empréstimos junto à Caixa Econômica Federal, empréstimos junto ao Banco do Brasil. Por que o governo do Estado não utiliza o dinheiro dos empréstimos para poder fazer as obras de drenagem? E aí sim, seria a parceria do Mais Asfalto, como já aconteceu nos últimos 2 anos. Por que nos 2 anos que se passaram, deputado Hélito do Curso, o critério foi
e agora o critério é outro. A bem da verdade, senhores, essa lei é só para o governo dizer, já concluo, senhor presidente, essa lei, deputado Souza Neto, é só para o governo dizer que o programa Mais Asfalto não acabou, porque o que essa casa vai fazer é simplesmente acabar com o programa Mais Asfalto, porque será muito difícil um prefeito, na dificuldade que se encontra, ficar responsável pela obra de drenagem, sarjeta e meio-fio e ainda ter que dar uma contrapartida em relação à pavimentação. Então, sinceramente, eu não sei mais que parceria é essa do governo do Estado. Daí por quê, senhor presidente? O pleito é, ninguém é contra o programa Mais Asfalto. Nós estamos pedindo, deputado Hélio, para que esse projeto seja retirado de pauta. Hoje pela manhã, eu conversei com o presidente da Federação dos Municípios do Maranhão, prefeito Tema, que está vindo a essa casa no final da manhã, tão somente para que seja retirado de pauta e entregue ao representante da FAMEM, deputado Souza Neto. Sabe por quê? Porque a FAMEM não teve conhecimento desse projeto antes de ser encaminhado a essa casa, para que o representante dos municípios possa se manifestar e, quem sabe, sugerir alguma alteração que venha a aperfeiçoar essa situação. Ninguém mais abalizado e legitimado para falar em nome dos municípios do que o presidente da Federação dos Municípios do Maranhão, o prefeito Tema. Portanto, o apelo que continuo fazendo a essa casa, deputado Hélio do Curso, é para que os líderes possam entrar em acordo para retirar de pauta o referido projeto, para que sim, após a apreciação por parte da Federação dos Municípios, esse projeto volte para a ordem do dia e aí sim o debate seja feito aqui em relação à situação do programa Mais Asfalto, que, volto a repetir, está sendo colocado numa lei só para dizer que já existe, que ainda permaneceu, mas na prática eu ouso a dizer que nenhum município vai ter interesse de realizar o programa Mais Asfalto nos termos que estão estabelecidos pela lei encaminhada pelo governo do Estado, senhor presidente. É o apelo que faço para que esse projeto seja retirado da ordem do dia antes, para que seja discutido junto com a Federação dos Municípios do Maranhão, senhor presidente.